Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele Tafarel! Sai! Um dos, se não maior, que já defendeu o gol do Brasil. Um goleiro simplesmente fantástico, que construiu uma identificação enorme com a amarelinha. Esteve presente em 3 Copas do Mundo, colocou seu nome na história do futebol e foi um grande ídolo das décadas de 80 e 90, sendo fonte de inspiração para centenas de goleiros e marcando toda uma geração. Hoje a história é dele, Cláudio Tafarel. Cláudio André Mergen Tafarel nasceu no dia 8 de maio de 1966, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O Tafarel veio de uma família bastante humilde, descendentes de italianos e alemães. Ele passou sua infância no município de Criciúmal. Começou a carreira profissional no ano de 1985, no Internacional de Porto Alegre. Não demorou nada para conquistar a torcida colorada com as suas defesas, apesar do clube não ter ganhado títulos nesse ano de 85. Ele jogou o Mundial Sub-20 desse mesmo ano, de 1985, com a amarelinha. Ele foi titular absoluto da meta da seleção brasileira. Depois de eliminar Colômbia e Nigéria, a seleção derrotou a Espanha na final por 1-0 e ganhou aquela Copa do Mundo juvenil. No ano de 1986, novamente o Inter não conseguiu taças. O clube caiu na segunda fase do Brasileirão e foi vice-campeão gaúcho, sendo que o arquirrival, o Grêmio, veio a ser o campeão. Em 1987, se tornou unanimidade dentro do Colorado e atravessava uma grande fase. Ainda jovem, se via muito potencial no goleiro, que esbanjava elasticidade, reflexos e técnica nas suas belas defesas. Ele ajudou o seu clube a ser vice-campeão da Copa União daquele ano. O Inter chegou na final do Módulo Verde para encarar o Flamengo e acabou perdendo pelo placar de 2-1 no agregado. Além do vice-nacional, o Inter foi segundo colocado também no estadual daquele ano. O Tafarel jogou 60 partidas. Um ano mais tarde, a mesma história se repetiu. O Inter chegou na decisão da Copa União daquele ano e acabou perdendo para o time do Bahia, que foi o campeão nacional de 88. O Tafarel foi o melhor goleiro do país, assim como no ano de 87. E no gauchão, o Internacional ficou em segundo no hexagonal final e, portanto, não conseguiu vencer o estadual novamente. Ainda nesse ano, o Tafarel disputou as Olimpíadas de Seul com a camisa do Brasil. Conseguiu chegar à final junto da seleção, porém acabou perdendo na prorrogação por 2-1 para a União Soviética e ficou com a prata naquela oportunidade. Já em 1989, a campanha de maior destaque que o Internacional fez foi na Copa Libertadores daquele ano, onde o clube gaúcho conseguiu chegar até a semifinal, porém acabou ficando pelo caminho quando perdeu do Olímpia do Paraguai nos pênaltis por 5-3. O goleirão esteve em campo em 45 partidas nesse ano. Na Copa América de 1989, assumiu a titularidade do gol do Brasil, onde permaneceu por quase 10 anos. E nesse torneio, o Brasil jogou bem na fase final para conquistar um troféu que não ganhava há 40 anos. O Tafarel foi muito bem na meta brasileira, sofrendo apenas um gol em 7 jogos. O ano de 1990 foi o último do Tafarel vestindo a camisa vermelha do Internacional. Ele jogou o primeiro semestre desse ano no Colorado e acabou ficando sem ganhar títulos com a camisa do clube, mesmo tendo jogado todos esses anos e se tornado o melhor goleiro do futebol brasileiro naquele momento. Alegando insatisfação e falta de reconhecimento, se transferiu para o futebol italiano. Eu assinei um contrato com o Parma, clube italiano, justamente para buscar um profissionalismo que não tem no Brasil, um respeito pelo profissional que aqui no Brasil infelizmente não tem ainda. Então, quanto a esse negócio de que jogador que for para fora não pode ser convocado para uma seleção brasileira, é uma besteira. Eu não estou preocupado realmente se você ou não convocado. Eu vou continuar meu trabalho, lógico, um pouco mais valorizado, e isso que é importante. No Internacional, o Tafarel disputou 188 partidas e não ganhou taças. A Copa de 1990 foi a primeira das 3 do Tafarel defendendo o gol do Brasil. A seleção passou da primeira fase, entretanto, acabou caindo logo nas oitavas de final, quando perdeu de 1-0 da Argentina de Maradona e Canidia, que aliás conseguiu uma finta no goleirão para marcar o gol da vitória dos hermanos.
Após o Mundial de 1990, foi contratado pelo Parma da Itália para atuar no clube. Logo se tornou titular absoluto da equipe italiana, que planejava montar um time competitivo para os anos seguintes. O Parma terminou a Liga Nacional, o Calcio daquela temporada, numa boa sexta colocação. Assim que a temporada europeia terminou, jogou mais uma edição de Copa América. O Brasil passou da primeira fase, mas acabou ficando em segundo lugar no quadrangular final e viu a Argentina ser a campeã. Na segunda temporada pelo Parma, já mais adaptado e ainda melhor, o Taffarel ajudou seu time a chegar na sexta posição dentro do campeonato italiano. E o clube não passou essa temporada em branco, pois venceu a grande Copa da Itália. Na decisão, o time do Taffarel teve de bater a tradicional Juventus de Turim para ganhar essa taça. O placar agregado foi 2-1 para o Parma. Na temporada de 1992 e 1993, o Parma conseguiu jogar bem e tinha um time cada vez mais forte e mais sólido, capaz de brigar em diversas frentes. Prova disso foi que o clube foi vice-campeão da Supercopa da Itália e chegou em terceiro lugar no disputadíssimo campeonato italiano, uma grande proeza. E também não passou a temporada sem levantar taças, pois a equipe venceu a Recopa Europeia, quando bateu o Royal Antwerp na decisão. Em 1993, foi reserva da seleção, que jogou uma Copa América no Equador. O Brasil chegou até as quartas de final, porém a Argentina mais uma vez foi a pedra no sapato, vencendo por 6-5 na disputa por pênaltis após empate no tempo normal. Para a temporada de 1993 e 1994, foi emprestado ao Reggiana, também da Itália. Num time muito mais modesto e limitado tecnicamente, o Taffarel teve que cada vez mais mostrar toda a sua capacidade, e assim o fez. Ele foi peça fundamental e decisiva para ajudar o Reggiana a permanecer na Série A e, lógico, não cair para a Série B. Além disso, pegou um pênalti decisivo contra o Milan na última rodada do italiano, que manteve o clube dele na elite. No Reggiana, o Taffarel disputou 33 partidas. Depois de salvar o Reggiana do rebaixamento, chegou aos Estados Unidos com a desacreditada seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 94. O Brasil se mostrou muito sólido defensivamente, tendo sofrido apenas 3 gols nas 7 partidas que disputou. O Taffarel fez defesas muito importantes em momentos cruciais dos jogos, que ajudaram demais aquela seleção a chegar na final. A partida decisiva foi contra a Itália, e depois de 120 minutos sem gols, o Taffarel pegou a cobrança de pênalti do Massaro e foi fundamental no tetracampeonato. E aí o Taffarel foi eleito o terceiro melhor goleiro de toda aquela Copa do Mundo. E assim como em 1991, foi o terceiro melhor do planeta pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Pênalti, voltou a brilhar a sua estrela, Taffarel. Você tinha vontade, em função de você estar em grande forma, de ter um momento de mostrar que você também podia dar sua contribuição e foi muito importante? Olha, é lógico que eu fico muito feliz de ter defendido esse pênalti, porque sabia que essa vitória era nossa. Eu gostaria só de agradecer a Deus, porque é Ele que colocou essa vitória pra gente. É Ele que esteve ali junto comigo nos pênaltis. Estou feliz de ter ajudado o Brasil nessa conquista. E o povo brasileiro tem que ficar contente, tem que realmente fazer muita festa, porque esse título foi suado, mas merecido a todo esse povo. Como é que foi o beijo na taça? Olha, parece que a boca não queria sair mais, parece que grudou. A espera foi tanta que a gente ainda tinha cola na boca, mas eu acho que a gente esperou tanto e deve agora fazer festa, porque esse título veio para mostrar que o futebol brasileiro não caiu, teve um momento negativo, mas que agora realmente nós temos que ter muita fé em Deus daqui para frente. Após brilhar no futebol italiano, o Taffarel, consagrado e campeão do mundo, desembarcou em Minas Gerais e se tornou o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro até aquele momento, porque o Galo pagou 1,3 milhões de reais ao Parma para tê-lo. Para ele foi feita uma grande festa de recepção, com direito a desfile em carro de corpo de bombeiros. Parecia que a gente estava voltando do Mundial. Isso aqui é uma festa muito grande que vai ficar bastante no meu coração. Vai que é sua, Taffarel. Muito obrigado, um abraço. Nesse ano, o Atlético Mineiro foi vice da Copa Conmebol e não ficou sem títulos porque veio a ganhar o Campeonato Mineiro, deixando o América Mineiro para trás. Não perdeu lugar na seleção ao voltar ao futebol brasileiro e continuava a ser o homem de confiança de Zagallo. Foi o goleiro titular do Brasil na Copa América. A seleção eliminou a Argentina nos pênaltis nas quartas de final, porém perdeu do Uruguai da mesma maneira na decisão, 5-3 para os uruguaios e vice para o Brasil.
Em 1996, o Atlético Mineiro foi semifinalista do Brasileirão, foi vice do Campeonato Estadual e vice da Copa Master Conmebol. Ou seja, apesar das boas campanhas, o time acabou ficando sem ganhar títulos e o Taffarel mantinha boa forma no clube mineiro. Em contrapartida, num jogo do estadual daquele ano, ele acabou expulso, após fazer uma falta muito dura e agredir de maneira inexplicável um jogador do time da Caldense. Não é propriamente minha esse tipo de atitude, né, que é uma agressão, e justamente uma agressão quando um jogador está deitado, né. Dei um mau exemplo e peço perdão a esse jogador, à equipe da Caldense e também à torcida, né, que eu acho que se a gente prega a não violência, a gente tem que dar o exemplo dentro de campo. Já em 1997, conseguiu ganhar seu segundo título com a camisa do Galo. Foi a Copa Conmebol daquele ano, ao derrotar o time do Lanús, da Argentina, na grande decisão por 5-2 no placar agregado. No jogo de ida desse confronto, rolou uma grande pancadaria no estádio do rival. E muito bem no time, o Taffarel foi a campo em 51 jogos nesse ano de 97. Em junho desse mesmo ano, ajudou a seleção brasileira, que atravessava ótima fase, a vencer a Copa América. Tomou 3 gols em 6 jogos e, com goleadas acachapantes, chegou na final para encarar a Bolívia. Vitória por 3-1 e mais um título continental para o currículo do goleiro. Um ano mais tarde, em 98, o Taffarel seguiu no Atlético Mineiro e se consolidava cada vez mais como um ídolo do clube. O resultado mais expressivo da temporada foi o vice do Campeonato Mineiro, onde o rival, o Cruzeiro, foi o campeão. No Brasileirão, ele recebeu a bola de prata, assim como em 97. Após isso, para a tristeza da massa alvinegra, o Taffarel acabou deixando o clube para jogar no futebol turco. Ele chegou até a fazer uma carta aos torcedores para explicar a sua saída. Com a camisa do Galo, o Taffarel jogou 177 partidas e ganhou 2 títulos oficiais. Enquanto ainda era jogador do Atlético Mineiro, esteve na meta da seleção brasileira na Copa Ouro de 1998. O Brasil perdeu na semifinal para os Estados Unidos e disputou o bronze com a Jamaica. Venceu e foi o terceiro colocado. Mas o grande torneio era, sem dúvidas, a Copa do Mundo. A terceira e última do Taffarel. Ele solidificou sua fama e característica de pegador de pênaltis quando o Brasil mais precisou dele, como por exemplo no jogo de semifinal, onde ele acertou o canto de 4 cobranças dos holandeses e defendeu 2. E na decisão, o goleiro pouco pôde fazer para evitar os 3 gols da França que selaram a vitória da seleção anfitriã e o vice dos brasileiros. Esse jogo, inclusive, foi o último que o Taffarel disputou com a camisa da Seleça. Ele somou 101 jogos oficiais e ganhou 3 títulos. Após o Mundial, concretizou sua transferência ao Galatasaray da Turquia, clube que dominava o futebol local naquela época e tinha um elenco mais qualificado. Com isso, o Galá venceu o campeonato turco daquele ano, da mesma maneira que a Taça da Turquia, um doblete para iniciar bem a sua trajetória no clube. Já na temporada de 1999 e 2000, o Galatasaray foi eliminado na fase de grupos da Champions e com isso entrou na Copa da UEFA. E nesse torneio, o clube turco foi muito bem. Eliminou os adversários até chegar à decisão para encarar o forte time do Arsenal. O Taffarel fez uma defesa lendária em que parou o craque Thierry Henry, sendo eleito o melhor jogador daquela partida decisiva. E nos pênaltis, Pires e Vieira desperdiçaram suas batidas e o Galatasaray venceu por 4-1 para levantar aquela taça. Além disso, o clube voltou a vencer o campeonato turco, assim como a Taça da Turquia, mais 2 conquistas para a galeria do goleirão. Já na temporada de 2000 e 2001, o Galatasaray, por ter vencido a Copa da UEFA, disputou a Supercopa e venceu. Bateu ninguém menos que os Galácticos do Real Madrid pelo placar de 2-1. Uma grande conquista para a história do clube, e o Taffarel subia cada vez mais na prateleira de ídolos do apaixonado torcedor turco, e ao final dessa temporada ele deixou o clube como um dos maiores da história na posição. No Galatasaray foram 141 jogos e 6 títulos conquistados. Já em ritmo de final de carreira, o Taffarel retornou ao Parma da Itália para sua segunda passagem pelo clube. A equipe, que havia vivido anos de ouro, ainda tinha resquícios de grandes jogadores e com eles, além do Taffarel, o time voltou a vencer a Copa da Itália naquela temporada de 2001 e 2002. A adversária na final foi a poderosa Juventus de Turim. Na temporada de 2002 e 2003, o Taffarel praticamente nem atuou e o Parma não conseguiu ganhar títulos.
Apesar de ter tido ofertas de clubes brasileiros como Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, o experiente goleiro optou por encerrar a sua carreira como profissional. No Parma, jogou 100 partidas e ganhou 3 troféus. Atuando pelos clubes, Cláudio Taffarel disputou 639 partidas e ganhou 11 títulos. Na temporada de 2011 e 2012, começou a trabalhar como treinador de goleiros do time do Galatasaray, onde tem admiração e é ídolo do torcedor. No ano de 2016, iniciou também seu trabalho na seleção brasileira. Ele permaneceu no Galá até meados de 2019 e ficou 2 anos trabalhando apenas na seleção. Em 2021, recebeu o convite do Liverpool da Inglaterra para ser o preparador de goleiros do clube inglês, onde trabalha com o goleiro Alisson da mesma maneira que na seleção. Como você pôde ver, o Taffarel sempre foi um jogador extremamente profissional e comprometido com as camisas que vestiu. Se tornou ídolo de vários clubes e principalmente um super-herói para o povo brasileiro. Tetra em 94, vice em 98. Vai ficar eternizado pelo Sai que é sua, Taffarel, um espetacular goleiro, que fazia defesas complicadas parecer fácil, se agigantava na frente dos atacantes e em cobranças de pênaltis chega a ser redundante dizer o quão monstruoso esse cara foi. Esse aí foi o grande Cláudio Taffarel. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!